Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça de Deus sobre vocês. Queridos, há 7 anos atrás, Deus colocou no meu coração esse assunto do discipulado, da importância do discipulado, do cuidado de vidas. E desde lá Deus começou uma transformação na minha vida. E começou a me levar a uma experiência de buscar isso no Senhor, de viver isso de diferentes formas, e de aprender mais, aprender na palavra, um pouco sobre esse assunto. Então, o resto desse ano que vem, eu pretendo ainda falar muito sobre o que Deus depositou no meu coração sobre esse assunto e aquilo que nós temos vivido nessa área. Essa palavra, queridos, ela é uma palavra de essência. Ela não é uma palavra que vai trazer métodos ou fórmulas de discipulado. Mas ela vai trazer essência, fundamentos. Por isso que o título que nós podemos dar para essa meditação é o lugar do discipulado no coração de Deus. Como Deus vê esse assunto. E como nós devemos enxergar também esse assunto. Eu falo isso com todo temor, sabendo que eu estou falando aqui com alguns irmãos que têm mais tempo de prática de discipulado que eu tenho de vida. E eu tenho muito temor nisso. Mas eu sei que as verdades de Deus são eternas. E que nós possamos ser capturados por essas verdades nessa manhã, amém? O lugar do discipulado no coração de Deus. Bom, eu quero começar com essa pergunta: qual é a missão da igreja? Nós falamos muito sobre o propósito eterno de Deus. Falamos que o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Nós sabemos isso. Mas propósito é uma pergunta assim: o que Deus quer? É aquilo que nós olhamos lá para o fim e é o fruto, o resultado que Deus deseja alcançar. Missão é diferente. Missão não é o que, missão é o como. Como esse propósito, como Deus determinou alcançar esse propósito. Como Deus determinou chegar a uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Porque entre nós aqui hoje e o cumprimento do propósito resta uma missão. Há uma responsabilidade. Porque Deus nos chamou para sermos participantes deste propósito e dessa missão. Qual é a missão da igreja? Existem várias formas para responder essa pergunta. Existem várias formas de como nós podemos articular e responder isso. Muitos irmãos já tentaram responder qual é a missão da igreja, mas eu creio que Jesus mesmo nos dá de forma clara e inconfundível a missão da igreja. Em Mateus, no capítulo 28, os versículos 18 a 20, o final do Evangelho de Mateus, Jesus fala com os 11 discípulos, agora sem Judas, como representantes ali de toda a igreja que viria, representantes nossos, cabeças daquele trabalho que começaria, ou para usar, cabeça só tem um, né, que é Jesus, já vou me corrigir aqui, mas para usar o termo que os irmãos usavam no começo da igreja, colunas, homens que lançariam o fundamento que é Jesus para essa obra. Então, Jesus fala para esses homens, e ele diz assim:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Queridos, eu creio que de forma muito simples nós podemos dizer que essa é a missão da igreja. Fazer discípulos. Eu ainda diria mais. Eu diria que a missão da igreja é fazer discípulos que façam discípulos para a glória de Deus. Porque nós sempre temos que pensar no discipulado como um trabalho geracional. Nós sempre temos que pensar que o discipulado envolve vidas que alcançam outras vidas. Eu posso ser um grande discipulador no sentido de ajudar um discípulo a ter muitas áreas da sua vida ordenadas, e alguém que tem um casamento em ordem, uma paternidade em ordem, e uma vida ministerial em ordem, e muitas coisas. Mas se eu não for um instrumento de Deus para cooperar e ensinar essa pessoa a levar isso para a próxima geração, a igreja ela tem um prazo de validade. É uma geração. Mas Jesus nos ensina a fazermos discípulos que fazem discípulos, para a glória de Deus. Nesse texto nós podemos ver isso de que forma? Jesus olha para aqueles seus discípulos ali, e Ele dá uma ordem. Ele diz: façam discípulos. Esse é o mandamento de Jesus. De que forma se faz um discípulo? Como se faz um discípulo segundo as palavras de Jesus aqui? Tem duas etapas nesse processo de formação. Quais são? Batizando e ensinando. Batizando é porque nós precisamos estender o reino de Deus. Nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Essa é a primeira parte do processo. Mas tem uma segunda etapa. Alguém que é ganho para Deus, alguém que é ganho para o reino de Deus, alguém que é ganho para Jesus, precisa ser ensinado. E qual é o conteúdo desse ensino? Todas as coisas que Jesus ordenou. Certo? Certo. E o que Jesus tinha acabado de ordenar? Nesse mesmo parágrafo aqui. Fazer discípulos. Então assim, você estende o reino, ganha vidas para Jesus, e aí começa a ensinar. E qual é o conteúdo desse ensino? Jesus ensinou isso, 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 e Jesus disse: vai e faz com outros aquilo que foi feito contigo. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. Nas palavras de Paulo, em Filipenses, conquistar para aquilo que também fomos conquistados por Jesus. Amém? Tem um outro texto em 2 Timóteo 2:2 que ilustra isso de forma muito clara. Alguns irmãos dizem que esse é o texto das 4 gerações do discipulado. Paulo vai dizer assim, vamos ver se nós conseguimos identificar as 4 gerações aqui, né? O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Qual é a primeira geração nessa história? Paulo. Algo começou ali através do ministério de Paulo. E quem é a segunda geração? Timóteo. O que da minha parte ouviste? Ele não pôde reter aquilo que ele recebeu. Ele transbordou na vida de alguém. Através de muitas testemunhas. Isso mesmo
transmite a homens fiéis. Então, aquilo que tu recebesse, essa porção, esse depósito, esse transbordar, Deus espera que esse transbordar não termine nesta geração, mas que vá além. Seja transmitido a outros. Mas também não para nessa próxima geração. Transmite a homens fiéis e também idôneos. Idôneo aqui é um sinônimo de fidelidade. É alguém capaz de manter a fidelidade da mensagem para instruir a outros. E eu creio que se Paulo pudesse, ele continuaria esse parágrafo sem fim. Para que esses outros instruam também a outros. E que instruam a outros. E que levem isso a outros. E que instruam a próxima geração. Vocês percebem que esse trabalho não tem fim. Nós vemos Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão de Jesus para nós. E é interessante porque cada um de nós aqui que foi alcançado por Jesus, foi alcançado por alguém que estava cumprindo essa comissão de Jesus. Nós fomos feitos discípulos nos moldes do Senhor Jesus. Amém? E essa pessoa que nos alcançou, que foi usada por Deus para fazer em nós um trabalho de formação de um discípulo, essa pessoa também foi formada por alguém, também foi discipulada por alguém, foi ganha por alguém. E essa pessoa que ganhou a pessoa que nos ganhou, também foi ganha por alguém. E essa pessoa foi ganha por alguém. E se nós voltarmos gerações o suficiente, nós vamos voltando e voltando e voltando, até chegarmos no dia em que as palavras de Mateus 28 foram ditas. Ou seja, a nossa vida hoje é fruto de muitas pessoas que cumpriram o que foi dito por Jesus. O que Jesus começou ali naquele dia, nos alcançou. Nós hoje aqui sentados neste lugar, somos fruto do efeito das palavras de Jesus diretamente naquele dia. É ou não é lindo isso, queridos? Nós temos uma linhagem, nós temos uma herança que volta até este dia. Por isso, pronto. Por isso podemos dizer que a missão da igreja é fazer discípulos que façam discípulos para a glória de Deus. Essa é uma responsabilidade que o Senhor confere a nós. Eu repito, queridos, é uma palavra hoje, nesta manhã, de essência. Quais são as expectativas no coração de Deus? Então essa é a primeira parte do nosso compartilhar de hoje. Ok. Então à medida que nós nos dispomos a cumprir este mandamento de Mateus 28, tá? Existem uma série de tentações que nós vamos enfrentar. E o resto dessa palavra nessa manhã é falando sobre algumas dessas tentações. E a primeira delas é a tentação da posse. Eu vou explicar o que é isso para os irmãos. Tem uma pegadinha que eu faço na igreja que reúne lá em casa. Eu costumo fazer isso com os irmãos e a primeira vez que eu fiz todo mundo caiu. Eu não vou fazer aqui por respeito, como eu disse. Mas eu pergunto assim, quem aqui tem discípulo? E aí eu espero os irmãos levantar a mão e alguns levantam até animados para dividir assim que estou cumprindo a palavra, eu tenho frutificado, eu tenho sido fiel. E alguns levantam com muita alegria a mão para dizer, eu tenho. Mas aí eu rapidamente gosto de corrigir os meus queridos irmãos e dizer assim, não, errado.
Porque se você tem discípulo, eles são seus. E se eles são seus, eles não são de Jesus. Porque só pode haver um Senhor. Como Jesus disse, não podem haver muitos mestres, porque um só é o nosso mestre. Existe uma singularidade do papel de Jesus na vida de um discípulo. Por isso que os discípulos são dele. Então, assim, eu falo de várias formas. Eu gosto de dizer assim, os discípulos que estão perto de mim, os discípulos que frequentam a minha casa. E existem várias formas de falar. E alguém pode dizer assim, mas é só forma de falar. É só jeito, ninguém acredita mesmo que a pessoa pertence a mim. Mas, irmãos, eu creio na importância da forma de falar. Eu creio que, como Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E eu creio que se a minha boca fala algo vezes o suficiente, o meu coração pode começar a acreditar naquilo. E eu prefiro mudar o meu falar. E isso que eu estou dizendo, irmãos, não é só a minha opinião. Eu não falo isso para ser assim poético. Dizer assim, os discípulos não são meus. Não, porque um dia eu decidi estudar esse assunto. E eu fui olhar todas as vezes que a palavra discípulo aparece no Novo Testamento. Essa palavra no Novo Testamento foi escrita em grego, essa palavra é mateteos. E a palavra discípulo, toda vez que aparece no Novo Testamento, apenas em 3 casos, ela aparece junto a um pronome possessivo, ou uma preposição de posse. Discípulo de, discípulo do. Só em 3 casos. Tá? Quais são os 3 casos? Jesus, João Batista e os fariseus. Em todos os outros casos onde essa palavra discípulo aparece, ela aparece sem a preposição. Os discípulos foram a tal lugar, os discípulos fizeram isso, os discípulos oraram, os discípulos estavam fazendo isso, estavam juntos, estavam assim, estavam assados. A palavra discípulo aparece sem a preposição. São só discípulos. Por quê? Porque está implícito que são discípulos de quem? De Jesus. Mas esses 3 casos aqui são interessantes. E eu achei inclusive um versículo que fala os 3 num versículo só. Em Marcos 2,18 diz assim: por que motivo jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Os 3 casos aqui num versículo só. Ok? E bom, os discípulos de Jesus são dele. Isso ninguém questiona, nós todos somos. Mas eu creio, irmãos, que os João Batista e os fariseus, eles constituem 2 modelos. À medida que nós vamos cumprindo Mateus 28, 18 a 20, à medida que nós vamos nos envolvendo em fazer discípulos que façam discípulos, João Batista e os fariseus constituem para nós 2 modelos, que vão tentar nos puxar em diferentes momentos, nos influenciar. Ok? É claro, Jesus, ele é o modelo supremo de discipulador, certo? Só que assim, quando nós vamos nos espelhar no ministério de Jesus, na formação de discípulos, nós precisamos ter um certo cuidado. Porque Jesus estava levando aqueles homens para Ele mesmo. Jesus, ele era o discipulador, mas era o Senhor também. Ele era o fim, nele mesmo. E essa é uma imitação que nós não podemos fazer. Porque o nosso papel é levar para Ele. Então João Batista, nesse sentido, é um exemplo
entendam o que eu vou dizer, mais adequado para nós olharmos. E nós vamos entender o porquê. Tá? Primeiro vamos olhar, irmãos, qual é o modelo dos fariseus. Tá? Quem quiser abrir, pode abrir em Mateus 23. Mateus 23, ele é assim, o maior texto de repreensão de Jesus ao ministério dos fariseus. Tá? Isso. Mateus 23. Eu peguei aqui 3 de vários exemplos que nós podíamos pegar, de qual é o modelo de discipulado dos fariseus. Tá? Primeiro, está lá no versículo 2, 23, 2, que diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, Jesus censurando eles dessa forma. Irmãos, sentar na cadeira de Moisés significa que os fariseus se colocaram no lugar da resposta final para todas as perguntas. O trabalho deles era levar aquelas pessoas até Moisés e até a lei. E hoje nós sabemos que para que através da lei elas pudessem chegar em Jesus. Mas ao invés de fazer isso, eles sentaram no lugar da própria lei. Eu sou a lei. Eles se colocaram no lugar de dizer como fazer e como não fazer. Como orar e como não orar. Como viver e como não viver. E esse é um risco, irmãos, que nós corremos, todos nós, à medida que vamos cumprindo Mateus 28. Vamos fazendo discípulos e chamando pessoas para fazerem parte da nossa vida e cuidarmos delas e formarmos elas, mas corremos um risco de nos colocarmos, e agora, muito mais sério, não na cadeira de Moisés, na cadeira de Jesus, no trono de Jesus. E nos colocarmos na posição onde temos as respostas todas, onde temos as soluções completas, onde somos a resposta. Esse é um risco. O segundo risco do modelo dos fariseus, versículo 13, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Esse é um segundo risco, se colocar como mediador. Que perigo, irmãos. Recebemos um discípulo talvez recém-nascido, espiritualmente, e começamos a trabalhar e formar essa pessoa, mas corremos o risco de nos colocarmos entre o discípulo e o mestre, entre o discípulo e o Senhor. Acho que os irmãos entendem o que eu estou dizendo, né? Esse risco tão grande de mediarmos a vida do discípulo com Deus. Que a palavra de Deus nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é quem se coloca no meio. Ele é aquele que nos leva ao Pai. E Ele faz isso para um discípulo com alguns anos de caminhada, com muitos anos de caminhada e com poucos dias de caminhada. E o nosso papel é ajudarmos para que os discípulos descubram este acesso. Amém? E a última característica, no versículo 15, olha só, o modelo dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra. E se tivesse avião naquela época, rodeavam o ar também. Para fazer um discípulo, um prosélito, um aprendiz, um seguidor. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Irmãos, que palavras fortes de Jesus. Mas eu quero tentar aplicar isso para a nossa experiência, porque ninguém aqui está fazendo filho do inferno. Isso é impossível para um filho de Deus. Mas eu quero aplicar o risco daqui
para nós. O que os fariseus faziam é assim, eles replicavam a própria imagem. Eles pegavam um discípulo que queria seguir eles, e o que eles queriam, na verdade, era ver ali eles mesmos, refletidos, porque eles se amavam tanto. E esse risco todos nós corremos. Mas qual é o problema? O problema é que aquilo que eles tinham de ruim, aparecia nos discípulos amplificado 2 vezes mais. E essa é uma palavra que eu creio que especialmente os maridos aqui entendem o que significa. Toda vez que nós depositamos algo em alguém, toda vez que nós formamos alguém, nós vemos aquilo que nós damos multiplicado, amplificado. Um marido que dá para sua esposa aquilo que é seu, os seus ressentimentos, os seus rancores, as suas maledicências, as suas murmurações, um dia ele vai se deparar com o espelho daquilo que ele tem de pior, virado para ele, multiplicado. Ele vai ver assim, ela não era desse jeito. Sim, mas tu é desse jeito. E é isso que tu oferece para ela. Essa é a responsabilidade que um marido tem. Os filhos, a mesma coisa. Mas quando nós damos Jesus, quando nós decidimos não dar aquilo que é nosso, mas dar Cristo, aquilo que é de Cristo, nós vemos Cristo refletido de volta para nós, amplificado também. E eu posso dizer isso, queridos, e eu faço questão de falar isso toda vez que esta palavra é ministrada, eu posso dizer porque eu tenho este espelho em casa. Eu vejo na minha esposa Cristo olhando de volta para mim. E nos meus momentos de dificuldades eu vejo Cristo me ajudando e ministrando e sendo vida para mim. Amém, irmãos? Então qual é o risco para nós no discipulado? É formarmos seguidores nossos, que se parecem conosco, que pensam como nós, que se movem como nós. Mas esse é um risco, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos ver olhando para nós mesmos ali, no espelho, e talvez a gente não goste daquilo que a gente encontre lá. Mas se nós damos Jesus, nós vamos encontrar Jesus. Amém? Qual é o modelo de João Batista, então? Vamos abrir em João, primeira página do Evangelho de João, tá? Logo na sequência. João Batista é aquele outro que tinha discípulos. Quais são os 3 que tinham discípulos? João Batista, Jesus e os fariseus. Amém? Então, João Batista, ele é um desses exemplos. Qual é o padrão de João Batista, então? O modelo, tá? Eu quero começar por um versículo famoso de João Batista, João 3,30, que diz assim, é muito famoso: convém que ele e eu diminuo. Vamos repetir de novo? Convém que ele... amém. O contexto dessa frase é lindo demais. João Batista ele está sendo pressionado pelos próprios discípulos dele. João, tu tem ouvido desses discípulos de Jesus, esses seguidores de Jesus que estão por aí, eles estão batizando, estão ministrando, estão curando. O que vai ser de nós, do nosso grupo? Qual é a resposta de João Batista? Ele para aqueles homens por um momento e ele diz assim: oh, meus amados, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo ouve a voz do noivo e se alegra. Mas eu
essa alegria já se cumpriu em mim. Eu não sou o noivo, e eu não sou a noiva. Eu estou feliz só de participar. Eu estou feliz só de fazer parte desse processo. Eu só estou feliz de estar aqui. Porque eu fui inserido nisso pelo amor e pela misericórdia de Deus. Mas eu não sou parte dessa equação. Por isso, convém que eu diminua e que Ele cresça. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Então o modelo de João Batista, lembra que o modelo dos fariseus era crescer, sentar na cadeira de Moisés, se colocar no caminho. O modelo de João Batista era diminuir. Irmãos, por que isso é difícil? Isso é difícil porque isso mexe com o nosso orgulho. Ver aquela pessoa que antes era um recém-nascido espiritual, que precisava de nós para tudo. Daqui a pouco, talvez questionando, e daqui a pouco nos ensinando. E daqui a pouco nós vemos se desenvolvendo. E aquele que era um recém-nascido, se tornando um companheiro, um amigo, mais do que apenas um discípulo. Nós temos que estar prontos para lidar com o crescimento daqueles que antes dependiam tanto de nós e agora não dependem mais tanto. Mas, queridos, esse é o nosso ministério. Esse é o ministério de João Batista. É diminuir. Não é diminuir o tempo, o investimento, tudo isso, o trabalho continua igual, o envolvimento continua igual, mas é diminuir a minha importância, o tamanho da minha autoridade, é diminuir o tamanho da minha influência, para que eu possa ver um novo pai e uma nova mãe se formando ali. Amém? Segunda característica, aí vai para o capítulo 1. Capítulo 1. E eu posso dizer, meus irmãos, a primeira vez que eu ministrei essa palavra, eu achei tão lindo, porque tinha uma turminha sentada num canto aqui, e aí tinha o Léo, que é um dos discípulos que nós ajudamos lá em casa, e aí perto dele tinha o Gui, que é o Léo tem 7 anos de convertido, e o Gui, 2 anos de convertido, e foi ganho lá em casa. E aí tinha o João, 2 Joões, que são amigos e que vieram para o Senhor, sentado perto deles, que tinham 2 meses de convertidos. E essa multiplicação nós temos visto acontecer. E eu posso dizer, irmãos, embora seja um processo dolorido ver alguém depender menos de nós e consultar menos a nós, eu posso dizer que a honra, ela nunca passa. O olhar de um filho para um pai é sempre o mesmo. Embora aconteça o crescimento, o amor permanece. E vale a pena, porque nós podemos ver essa vida se multiplicar. E aquilo que é o melhor, o mais importante, não passa. Amém? Segunda característica, então, João 1:29, diz assim: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista apontava para Jesus. Amém? Ele apontava para o Senhor. Esse era o ministério dele. Não apontava para si, ele não sentava na cadeira de Moisés, não se colocava no caminho, mas ele apontava para Jesus. Esse era o trabalho dele, né? Discípulos com tantas dificuldades e com tantas lutas e com tantas perguntas,
embora ele não tivesse todas as respostas, o seu trabalho era responder essas perguntas de uma pessoa. Então esse é o trabalho de um discipulador, é levar o discípulo para Cristo. E a última característica, que para mim talvez seja uma das mais lindas, que nós encontramos no versículo 37. Versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. A métrica do sucesso ministerial de João Batista era ser fracassado aos olhos dos fariseus. A métrica de ganhar para ele era perder. A métrica de crescer era diminuir. O seu trabalho era perder discípulos. E esse tem que ser o nosso trabalho também. Em que sentido? Para que alguém que eu recebo, talvez no começo da sua fé, se torne cada vez mais meu e cada vez mais dele. Essa é a cena que muitos de nós vemos quando percebemos que um discípulo começa a se tornar pai espiritual. E nós vemos que é muito mais seguidor de Jesus do que nós. É isso, queridos. O nosso ministério não é arrebanhar o quantas pessoas nós conseguimos ao redor de nós, mas ao redor dele. Quanto a nós, o nosso ministério é perder. É perder. E ver novos discípulos de Jesus surgir, seguidores de Jesus surgir. Amém? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Como eu disse, nada disso anula a responsabilidade, a autoridade. Mas eu creio que esse é o formato da autoridade segundo o padrão de Jesus. Uma autoridade segundo o padrão de Jesus diminui. Perde. Forma. E leva a vida adiante. Amém? Bom, então a primeira parte nós vimos a missão da igreja, fazer discípulos que façam discípulos. A segunda parte agora nós vimos os 2 modelos. O modelo dos fariseus e o modelo de João Batista. Eu quero compartilhar uma terceira coisa, que eu acho que é importante, se nós quisermos cumprir de uma forma eficaz, Mateus 28, a missão da igreja, tá? Eu falo sobre essas 3 palavras aqui há bastante tempo. Eu não inventei elas para essa palavra. Eu não quis preencher slides. Porque essas são 3 características que, estudando todos os formadores de discípulos na Bíblia que eu consegui encontrar, eu identifiquei essas 3 características no discipulado deles. Intencionalidade, constância e propósito para formar um discípulo. Intencionalidade sem constância não funciona. Que assim, nossa, quando eu me encontro com o discípulo, assim, é céu na terra, nós só falamos de Jesus, é maravilhoso. Mas a gente se encontra uma vez a cada 2 anos. Né? É muito intencional, mas não é constante. E o poder daquilo, a gente que organiza retiro, né, sabe como é? O céu desce, a glória se manifesta e todo mundo sai de lá caminhando dessa altura aqui do chão. Mas é necessário um trabalho de constância. Agora, constância sem intencionalidade também não serve. Assim, nós nos encontramos todo dia. Eu, os discípulos que eu ajudo todo dia, 2 vezes por dia. Mas é para bater perna no shopping e para falar besteira. Também não ajuda, né? Precisa haver constância e intencionalidade no cumprimento desse mandamento. Mas constância e intencionalidade sem propósito também não ajuda. Porque
velocidade, potência, só importa para quem está indo para o lugar certo. Você ter o melhor carro, com o melhor combustível, com o melhor piloto, na melhor pista, só importa se você estiver indo na direção certa. Se estiver indo na direção errada, é até pior e rápido. E qual é o propósito no discipulado? É formar pais espirituais. É levar discípulos à maturidade. É levar eles a uma condição de multiplicar essa vida que receberam. Nós temos esses 3 elementos em João Batista? Temos. Eu vou ler para vocês 3 versículos onde tudo isso acontece. Tá? Vamos lá. Versículo 30, para quem está com a Bíblia aberta, 1:35 em diante, diz assim. Tá, alguns quiseram abrir, eu vou deixar abrir. 1:35. João 1:35 diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de seus 2 discípulos, Constância, outra vez com seus discípulos, constantemente com eles, sempre com eles, ok? E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Intencionalidade, sempre a mesma mensagem. Esse é o Cordeiro de Deus, Ele é quem batiza com o Espírito Santo, Ele é aquele que corta a raiz e aquela que não presta, lança no fogo, Ele é aquele de quem eu não sou digno de, curvando e desatar a correia das sandálias. Intencionalidade, sempre sobre Jesus. Versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Propósito de perder, propósito de levar eles a uma caminhada com o próprio Senhor. Amém? Essas 3 coisas presentes aqui em João Batista. Amém. Irmãos, agora nós vamos nos encaminhando para a última parte dessa mensagem. Embora fale de origem ali, eu prometo que é a última parte. Porque o título dessa mensagem lá no começo era: qual é o lugar do discipulado no coração de Deus? E nós estamos falando sobre essência. E eu me perguntei, qual é a primeira vez que nós vemos na Bíblia a expectativa de Deus, ou mesmo na história, a expectativa de Deus para que discípulos fossem formados, tá? E por que essa pergunta é importante? Porque nós fazemos parte de uma igreja que discipula. Nós sempre ouvimos sobre esse assunto. Eu cresci ouvindo sobre esse assunto. Eu não sei se todos sabem, mas eu cresci nos grupos da igreja na casa do Moisés Moraes, lá no prédio dos pastores, sentadinho no tapete da sala, com irmãos tão preciosos junto, Irlã, né, Celso, tantos outros. Eu cresci ouvindo de discipulado e muitos aqui também. E nós corremos o risco de pensar que o discipulado é algo nosso, é o que começou aqui. Mas eu quero fazer uma viagem no tempo com os irmãos, rapidamente, muito rápido mesmo, porque assim, essa congregação surgiu como parte de um movimento de renovação carismática, renovação do Espírito Santo, que não foi só aqui. Muitos países foram afetados por isso, foram sacudidos pelo Espírito, Argentina, Chile, tantos outros. E todos os lugares onde isso aconteceu, são igrejas que fazem discípulos, que discipulam. O que me leva a entender, em primeiro lugar, que o discipulado é um assunto do Espírito. Espírito e discipulado andam juntos. Tá? Inclusive tem um livro que chama O Discípulo. Quem quiser, é uma ótima leitura, do Juan Carlos Ortiz, um irmão da Argentina, de tantos outros materiais de discipulado que foram produzidos nesse tempo. Mas o discipulado não começou nem na renovação.
O discipulado também, nós podemos voltar e pensar assim, talvez começou no movimento missionário. No século XVIII, as missões modernas foram restauradas e esses movimentos todos eram de discipulado também. Fazer discípulos de todas as nações. E o John Wesley tem uma frase famosa, ele disse assim, me dê 100 homens que a nada temam senão o pecado e a ninguém amem senão a Deus, e eu virarei o mundo de cabeça para baixo. Ele queria homens, discípulos, com ele. Mas também não começou aí. Nós podemos pensar que talvez então começou nas universidades, no período medieval, onde haviam irmãos sinceros que eram mais discipuladores do que professores. Né? Formavam ali mais do que alunos, formavam discípulos. Mas certamente não começou ali. Talvez tenha começado então na igreja primitiva. Jesus deu o mandamento de fazer discípulos e ali começou esse trabalho. Mas, amados irmãos, o assunto do discipulado não era novidade nenhuma para os judeus daquele tempo. Porque os judeus, eles já tinham o conceito da sinagoga, aonde um trabalho de discipulado era feito. Jovens judeus eram levados e discipulados a partir da lei. O discipulado não era novidade nos dias de Jesus. Então nós podemos pensar, talvez começou nesse tempo, no Antigo Testamento, nas sinagogas. Também não. Se nós voltarmos ainda mais, nós vemos que antes de tudo isso, um homem chamado Samuel começou um trabalho que se chama a Escola dos Profetas. Gente, não vou usar o termo loucura por reverência, né? Mas assim, é uma coisa assim, inacreditável. Samuel profetizava, e ele começou a juntar outros que profetizavam também, juntou todos e falou, gente, vamos morar juntos, vamos andar juntos. E eu quero ajudar a trabalhar o caráter, a ministrar com vocês. E ele começou um grupo de profetas que andava junto, discipulado. Entendem? Mas eu acho que nós podemos voltar mais, e aí nós voltamos até onde, na minha opinião, é o primeiro exemplo em toda a história humana, onde nós vemos a expectativa de Deus pelo discipulado. E isso acontece, para mim, na história de Caim e Abel. Por quê? Porque é a primeira vez na história humana em que nós vemos dois irmãos. E na primeira vez na história humana que nós vemos dois irmãos, nós descobrimos que existe uma expectativa no coração de Deus de que o mais velho cuide do mais novo. Abre comigo em Gênesis no capítulo 4. A origem, para quem está anotando, a origem do discipulado é criacional. A expectativa do discipulado é criacional. Quando só tinha Adão e Eva, tudo bem, ainda não havia uma expectativa de discipulado de uma próxima geração, só o cuidado do marido com a esposa. Mas assim que surgiram os filhos, surge a expectativa de Deus. Capítulo 4, de Gênesis, versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra e ofereceu ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Tá? Irmãos, foquem nesses detalhes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Vamos ler até aqui.
Irmãos, o que aconteceu? Todos nós conhecemos essa história. Mas, trazendo para o assunto que nós estamos falando, o que aconteceu foi o seguinte: quem é Abel? Abel, para Deus, foi um homem que reconheceu que a solução para ele era a morte, que não tinha outro jeito, que o pecado dele só podia ser resolvido pela morte. Por isso ele ofereceu um sacrifício. Caim, por outro lado, é alguém que o fruto da terra que Caim ofereceu, Deus tinha dito assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e trabalharás a terra, e a terra produzirá cardos e abrolhos, e trabalharás nela até que voltes ao pó. Fruto da terra, em Gênesis, é um sinônimo de suor do rosto, de trabalho duro. O que Caim ofereceu para Deus foi trabalho duro. Porque na mentalidade de Caim era assim: se eu fizer bem o suficiente, Deus vai me aceitar. Se eu trouxer algo bom o suficiente, Deus vai me aceitar. Se eu trabalhar duro o suficiente, Deus vai me aceitar. E é por isso que nós vemos assim, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Tá? Primeiro ele se agrada da pessoa, do coração, e depois da oferta. E depois diz que Deus se desagradou de Caim e da sua oferta. Porque no coração de Caim ele podia conquistar o favor de Deus. Os irmãos estão comigo até aqui? Tá. E nós olhamos essa história e nós costumamos pensar assim, pelo menos no nosso imaginário: Abel bom, Caim mal. Abel mocinho, Caim bandido. Abel precioso, Caim monstro. Irmãos, eu queria sugerir que não era assim que Deus via Caim. Tá? Por quê? Porque Deus faz 3 perguntas para Caim. Tá? 3 perguntas, e nós vamos encerrar com essas 3 perguntas. Mas antes de entrarmos aqui, eu queria perguntar: se Caim era um monstro, por que Deus se interessava com ele? Se Caim não tinha jeito, por que Deus se importava? Sempre que Deus faz uma pergunta na Bíblia, nunca é porque Deus quer saber a resposta. Né? A gente sabe disso, né? Deus nunca está atrás da resposta. Deus quer saber, ou melhor, Deus quer que a gente pense na resposta. Um exemplo que todo mundo conhece: Deus chega no jardim e pergunta assim: Adão, onde estás? Deus não estava procurando Adão, né? Ô Adão. Adão. Deus sabia exatamente onde ele estava. O que Deus queria é que Adão pensasse aonde ele se meteu. É que ele pensasse assim: aonde eu fui parar? Então as perguntas de Deus são assim. Então eu pergunto para vocês: se Deus não se importasse com Caim, por que ele faria perguntas para Caim? Né? Uma das maiores conversas com Deus aqui no início de Gênesis é essa. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Espero que isso mude um pouco a percepção dos irmãos sobre Caim, tá bom? E aí nós vamos para essas 3 perguntas. A primeira: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, Deus queria mudar o coração dele. Encontrar arrependimento. Se tu mudar o teu coração, é certo. Imagina, irmãos, a certeza que Deus dava para ele. É certo que serás aceito, não tem dúvida. Isso fala do amor de Deus. Não há dúvida que se o teu coração se acertar, existe um lugar para ti. É certo que serás aceito.
Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, essa pergunta é Deus perguntando para Caim assim, olha essa primeira parte, por que andas irado? E por que o teu rosto está triste? É Deus, eu acho tão lindo isso, é Deus sentando do lado de Caim e perguntando para ele assim, teu rostinho não está bom. O que está acontecendo? Por que você está triste? Os irmãos, veem o amor de Deus nisso? Caim nem responde a Deus. Deixa Deus sem resposta. Que sério. A próxima pergunta acontece depois de algo muito triste. Abel endureceu o coração, Caim endureceu o coração, não respondeu, e foi lá e fez o quê? O que ele fez? Matou o seu irmão. Deus aparece para ele mais uma vez e pergunta, aonde está o teu irmão? Irmãos, eu creio que essa é uma pergunta que Deus faz para todos nós. Voltando agora para o assunto do discipulado. Eu creio que essa é uma pergunta de Deus para todos nós. Aonde está o teu irmão? Ao longo da nossa vida, existem pessoas que passaram pela nossa vida e que Deus, de alguma forma, pela sua providência, nos aproximou. Gerou algo que não é natural. Ele gerou um senso de responsabilidade. Todos somos irmãos em Cristo, mas em algum momento, Deus te mostrou algo sobre alguém e gerou um senso de responsabilidade. E essa pergunta é uma pergunta que Ele faz para todos nós. Aonde está o teu irmão? Pode ser geograficamente. Aonde está ele nesse momento? Por que não veio na reunião? Talvez seja mais de uma reunião que não vem. E às vezes nós, para essa pergunta, irmãos, Caim dá uma resposta que se tornou famosa como a síndrome de Caim. O que ele responde? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Responsável pelo meu irmão? A resposta para isso está implícita. Sim. Irmãos, Caim olhava para si mesmo e pensava que ele era um rejeitado. Eu sou rejeitado por Deus, meu irmão é melhor do que eu preciso mais do que ele, eu não sou nem aceito por Deus, eu não sou aceito pelos irmãos, eu não sou aceito. Eu tenho tanto ainda para aprender, tanto para crescer, eu tenho tanto para ainda desenvolver, eu preciso. E Deus espera que eu me preocupe com ele, tudo dá certo para ele. Esse pirralho, tudo dá certo para ele, tudo que ele faz prospera, esse gurizinho, tudo que ele faz avança, e eu aqui travado. Irmãos, Deus olha para Caim e pergunta, aonde está o teu irmão? Ou seja, Deus esperava sim que apesar das lutas dele, apesar dos desafios dele, dos sentimentos desordenados dele, ele fosse tutor do seu irmão. Ele fosse um cuidador do seu irmão. Os irmãos entendem? Deus pensa isso de nós. Às vezes nos sentimos assim, rejeitados, nada dá certo. Mas
Mas Deus não pensa assim. Deus não pensa assim de ti. E quando eu estava sentado ali, esperando começar a palavra, Deus me deu uma palavra. Deus me disse que existem alguns entre nós hoje, que acham que o seu tempo já passou. Que sentem que a sua fase já passou. Que já deram o que tinham que dar. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que Deus não pensa assim. Deus não te vê assim. Deus te vê como um grande poço de depósito. Alguns podem pensar assim, os jovens hoje sabem discipular muito melhor. Eu só sabia discipular de um jeito antigo, eu sou antigo, eu não tenho... Deus não te vê assim. Deus não entende o que tu está falando. Ele olha para ti e ele te pergunta, onde está o teu irmão? Aquelas vidas que estão perto de ti. Nós corremos o risco de equivaler discipulado com planilha, com grades. Mas irmãos, nós estamos cercados de irmãos, sobre quem Deus está perguntando isso. E às vezes estamos nos limitando, não, mas está numa outra grade, está num outro vínculo. Irmãos, Caim matou Abel. Mas para nós hoje, às vezes, deixar de dar o que o irmão precisa, é como se matássemos o nosso irmão. O alimento que ele precisa, talvez você tem. E reter esse alimento, talvez seja uma sentença de morte. E Deus te pergunta, onde está o teu irmão? E eu falo isso, queridos, de novo, com todo temor. Sabendo que a maioria aqui tem um depósito muito grande e muito maior do que o meu. Mas eu não quero falhar em refletir essa pergunta de Deus para todos nós. Aonde está o teu irmão? E a última pergunta que ele faz é a pergunta que nós encerramos hoje. E é uma pergunta que pode ser muito triste. O que fizeste? O que fizeste? Irmãos, essa também é uma pergunta de Deus para nós. O que fizeste com os recursos que eu te dei? Eu te dei tempo, eu te dei uma casa para encher de gente, eu te dei um carro para levar e trazer. Eu te dei recursos para abençoar, eu te dei boca para falar, eu te dei um coração para entender, ouvidos para ouvir. O que fizeste? Eu coloquei pessoas no teu caminho perto de ti. O que fizeste? E em 1 Tessalonicenses e Filipenses, Deus fala uma expressão muito interessante. Paulo fala uma expressão muito interessante. Paulo diz assim, fala para aqueles irmãos em 1 Tessalonicenses 2, ele diz, quando Jesus voltar, vocês são a minha coroa. Quando Jesus voltar, vocês são o meu galardão. Irmãos, a gente fala muita coisa sobre galardão e pensa muita coisa sobre galardão. Às vezes a gente pensa numa casa nos céus que nós estamos construindo. Eu estou sofrendo aqui, mas eu estou mandando tijolinhos para lá. E o que Paulo diz aqui nesse texto é diferente. Ele diz assim, queridos, a casa que eu vou morar, não importa. A rua que Deus vai me colocar, não importa. Se vai ser uma mansão, se vai ser um triplex, se vai ser um pequeno kitnet, ou se eu vou morar na rua ali perto de Deus, não importa. Porque a minha recompensa, quando eu chegar lá, vai ser ver aqueles em quem eu depositei a minha vida. Esse era o galardão dele. Irmãos, um dia Deus vai fazer essa pergunta para nós. Um dia, Mateus 28, 18 a 20, vai se encerrar.
Já pensaram nisso? Não, um dia não haverão mais discípulos para fazer. Um dia não haverão mais nações para alcançar. Um dia tudo estará terminado. E Deus nos perguntará: o que fizeste? E aí, como Paulo, eu queria que a resposta para essa pergunta estivesse ali na minha frente. Foi isso aqui que eu fiz. Poderia ter feito mais, mas aqui estão as vidas, os filhos que Deus me deu para cuidar. Irmãos, Deus espera isso de nós. Deus espera que nós estejamos prontos para romper com qualquer prisão estrutural, com qualquer prisão organizacional. As planilhas nos ajudam a nos organizar e a entender as coisas. Mas quando Deus olha para ti, Ele não vê a planilha, Ele não vê a estrutura, Ele não vê a grade. Quando Deus olha para ti, Ele vê um irmão mais velho, com irmãos mais novos. E Ele te pergunta: onde está o teu irmão? Amém? Queria orar e nos colocar diante de Deus, para que Deus possa sacudir algo dentro do nosso coração. E aqueles de nós que entraram aqui pensando, talvez, o meu tempo já passou. Ou alguns que possam ter pensado assim: o meu tempo ainda não começou. Uma vez, numa dessas palavras, um adolescente veio perguntar para mim como é que eu faço discípulo sendo adolescente. E eu perguntei para ele o que João Batista fazia. Levava para Jesus. Leva todos aqueles que estão perto de ti para Jesus com desespero, com fome. Leva eles. E você vai estar fazendo discípulos. Vamos orar por isso, irmãos? Deus, eu creio nessa manhã, Senhor, com os olhos da fé, Senhor, eu creio que o Senhor está reavivando chamados, propósitos. O Senhor está incendiando corações. Eu creio nisso, Senhor. Um dia, Senhor, quando te encontrarmos e encontrarmos os nossos irmãos, eu oro para que essa resposta esteja ali evidente diante de nós. Senhor, nos perdoa nessa manhã, Senhor, por vidas, Senhor, que nós entregamos, Senhor, ao acaso, Senhor, entregamos, Senhor, e delegamos, terceirizamos a responsabilidade, porque não demos o que comer, Senhor. Ó Jesus, ó Senhor, não dá o que os irmãos precisam, é como matá-los, Senhor, e nós queremos ser instrumentos de vida. Ó Jesus, faz de nós instrumentos assim, comprometidos, aliançados, Senhor, firmados, bem vinculados, com auxílio de toda a junta, crescendo juntos, Senhor, o crescimento que vem de Ti. Jesus, faz de nós um corpo assim, Senhor, que não se despedaça, Senhor, mas que fica, Senhor, juntinho, Senhor, fluindo toda essa vida que está em Ti. Qualquer um dos meus irmãos e irmãs nessa manhã, Senhor, que sente esse chamado, Senhor, sendo despertado ou reavivado, eu peço, Senhor, incendeia, Senhor, para que nós sejamos uma família com muitos pais. Muitos pais, Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus.